Graça e paz, tudo bem? Vamos dar início aqui ao comentário do capítulo 4 de Carta aos Gálatas, tá? Para quem quiser acompanhar desde o início, nós temos um vídeo que fala sobre a introdução à Carta aos Gálatas, depois temos o comentário do capítulo 1, 2, 3 e hoje estamos aqui compartilhando o capítulo 4. Vamos já direto, à leitura do texto e a gente vai comentando alguns aspectos importantes, dessa carta, desse trecho, dessa carta de Paulo. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Bom, nesse trecho nós já temos aí toda uma explanação do Evangelho, uma apresentação, uma mensagem evangelística, uma mensagem que explicita a verdade de Deus. E para explicar isso, Paulo já vem argumentando no contexto desse texto que nós lemos, e a gente vai ver aqui que Paulo utiliza aqui um outro argumento, ele vai fazer a comparação do herdeiro ainda criança, então ele fala do herdeiro que ainda é criança e ainda ele não está ali atuando no sentido de governar, de ter autoridade sobre as coisas, porém de forma legal ele já tem autoridade, tá? E aí, na verdade, ele vai fazer a ponte para a lei e o evangelho, a lei e a obra de Cristo, a lei e a graça. Nesse caso, a gente tem que entender o seguinte: Paulo está falando do passado. No passado, a lei era dominante. Então, as pessoas que viviam antes da obra de Cristo, da vinda de Cristo ao mundo, eles estavam debaixo da lei, eles estavam debaixo do domínio da lei, E nesse caso, Paulo vai fazendo aí a sua comparação com o herdeiro, ele vai dizer que o Cristo já existia, o evangelho, a mensagem, já estava no coração do Pai, no coração de Deus. Porém, ainda não era o tempo determinado do herdeiro tomar a posse, do herdeiro atuar. Mas, chegado o tempo, aí Paulo vai usar o sim, mas vindo a plenitude dos tempos, essa palavra tempo, no grego, é utilizado cronos, que é o tempo do homem, o relógio, vem de cronômetro, então Deus trabalhando na história humana, na história dos povos, das civilizações, no tempo certo, a gente tem aí um estudo teológico, a gente fala sobre vários acontecimentos que ocorreram antes da vinda de Jesus, que foram fundamentais para a chegada do Mestre. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, se vocês quiserem acompanhar. Então a gente vê que Deus foi trabalhando na história para que no tempo certo Cristo viesse, vindo a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, que já estava preparado, Então esse é o momento que, com a chegada do Filho e a obra de Cristo na cruz, o herdeiro toma posse. Então aqueles que cuidavam, no caso que era os senhores ali, que era representado figuramente, que quer dizer a lei. Então a lei tinha valor, validade, até que a graça de Cristo não se manifestasse. Mas chegando o Evangelho através de Cristo,
Agora, nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, da obra de Cristo, né? Então, aqui fala aqui, ó, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Percebe que Paulo aqui, ele não está anulando a lei. Ele fala que antes da obra de Cristo, nós estávamos debaixo da lei. A lei foi importante. Entretanto, né, a lei serviu até um determinado tempo. Já com a vinda de Cristo, agora nós podemos ser filhos de Deus, não pela obra da lei, mas pela obra de Cristo, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então essa nossa relação, é importante destacar que a relação, né, que os judeus tinham, né, com Deus, né, era uma relação de servos, era uma relação, né, de reverência a Deus como, né, como eterno e tal. Já com a obra de Cristo, nós somos adotados à família de Deus, nós somos levados, né? O herdeiro, ele proporcionou que a gente tivesse uma intimidade maior, né? Uma condição de estarmos mais próximos de Deus do que, na realidade, a lei poderia almejar, né? Poderia oferecer aos homens. Então, através do herdeiro que se levantou, Cristo, hoje nós somos adotados, fazemos parte da família de Deus. E essa a defesa de Paulo, né? A argumentação de Paulo em relação à sua mensagem. Agora aqui, continuando o texto, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aqui Paulo, né, faz um questionamento diante de tudo isso, né, que ele explanou, explicou, orientou. Ele questiona a postura dos irmãos ali da Galácia. Ele está dizendo o seguinte, olha, era natural que antes de conhecer a verdade, de conhecer a Deus, e outro ponto que ele fala aqui, de ser conhecido por Deus, de realmente ser alcançado por Deus, servíamos, né, a outros deuses, nós fazíamos coisas que eram da nossa natureza pecaminosa. E está tudo certo, porque nós estávamos naquela condição, né, uma condição de pecadores, de pessoas afastadas de Deus, afastadas, então nós não tínhamos essa vivência, né, essa relação com Cristo. Porém, né, agora que já conhece a Deus, então já conhece o Evangelho, já conhece o Senhor, não dá para viver rejeitando essa graça e tentando viver como vivíamos antes nas obras da carne. Então é algo que a gente tem que também contextualizar para a nossa realidade hoje, né? Por exemplo, eu não sou salvo porque eu obedeço às regras da igreja. Tem muitas pessoas que acham que para ser salvo precisa estar seguindo, né, na verdade, a cartilha, né, da igreja ou, né, os preceitos morais estabelecidos pela Bíblia. Também é um ponto importante. Tá? Nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos porque fomos alcançados pela graça de Deus, pela graça do Senhor. E quando eu, alcançado pela graça de Deus, agora confio a minha salvação pelas obras que eu realizo, eu estou repetindo o mesmo erro dos irmãos da Galácia. Então os irmãos da Galácia haviam alcançado a graça, tinham desfrutado, né, desse evangelho, dessa experiência, dessa mensagem impactante, mas por
orientação errada, né, de alguns que se intrometeram ali no meio, que entraram, né, e começaram a distorcer, eles acabaram abrindo, né, mão dessa graça para viver de novo a legalidade da lei, né, aquele moralismo para a salvação. Então é o que Paulo vai questionar. Aqui continuando o texto: guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade da carne. Observa aqui que Paulo, ele questiona, né? E aí ele confronta, né, a postura dos irmãos, né? No sentido de que, poxa, será que eu trabalhei em vão? Por que eu trabalhei em vão? Né? Paulo está alegando. Porque ele tinha ensinado um evangelho e eles estavam praticando um outro evangelho. Então isso está muito claro, muito detalhado por Paulo, né? Muito explícito, né, nas palavras de Paulo. Ele chega aqui a elevar o tom, né? Ele fala, olha a minha postura, como eu tenho me conduzido, né? Como eu tenho, né? Então, Paulo, né, na verdade, vivenciava, pregava, cria num outro evangelho do que estava sendo, né, pregado naquela época. E a mesma coisa que nós precisamos trazer para o nosso contexto hoje. Será que esse evangelho que tem sido vivenciado pelas pessoas, que tem sido praticado, esse evangelho que está na mente, no coração dos cristãos dessa geração, será que é o mesmo evangelho de Paulo? Os irmãos da Galácia tinham aprendido com Paulo, mas eles estão na igreja, eu estou na igreja. Os irmãos também estavam ali na igreja, os irmãos também vivenciavam a comunidade cristã, tinham aprendido a boa palavra de Paulo, mas eles estavam praticando um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui na leitura do texto. E não rejeitastes, nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Paulo está falando da sua enfermidade, tá? Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Aqui a gente vê que Paulo, ele eleva o tom da conversa, ele mostra que há um conflito, né? Ali há um embate, e Paulo, nessas palavras aqui, ele faz até um apelo, né? Na verdade, a história, né? Ele faz um apelo ao passado. Ele fala, olha, eu vim pregar o evangelho, eu estava na enfermidade, eu estava doente, estava, né, com problemas, mas vocês enxergaram isso, vocês entenderam isso. Então mostra que, na verdade, não havia ali uma relação de conflito, pelo contrário, né, uma relação amigável. Eles receberam, né, Paulo bem, eles entenderam que Paulo era um enviado de Deus, eram, né, como se fosse Jesus ali. As palavras de Paulo eram as palavras de Jesus, Paulo vinha em nome de Jesus. Então havia, né, aquela relação. E aí Paulo questiona, né, por que agora vocês, mudaram? Qual foi o meu erro, né? Se vocês acreditavam, né, que eu falava em nome de Jesus, por que agora, né, vocês estão agindo dessa forma, né? Só porque eu disse a verdade? Então aqui vê que Paulo, né, ele não mudou a sua postura, não mudou, né, a sua mensagem. Entretanto, né, os irmãos que haviam agido de repente, né, de uma forma estranha, e é onde Paulo alega aqui, mostrando que, poxa, vocês tinham aceitado, tinham comportamento, estavam entendendo, e de repente, né, vocês mudaram totalmente e agora, né, não estão ouvindo, aceitando a verdade.
Continuando o texto bíblico, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui Paulo ele vai mostrar sua preocupação, seu interesse, né? Eu vou começar aqui pelo final. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo está falando sobre a imaturidade dos irmãos, né? Que Paulo estava sofrendo, que Paulo gemia, Paulo ansiava, né? Por ver os irmãos tendo uma maturidade espiritual, tá? Tendo consciência, né, do evangelho e uma consciência com as suas práticas, suas condutas. Só que o que estava acontecendo era algo contrário. Então a postura dos irmãos, né, era contrária. E por que era contrária? Né? Aí Paulo, aqui no contexto, a partir do versículo 17, né, ele vai falar sobre alguns líderes que estavam ali, que estavam fazendo eles ter zelo pela lei, né? Um zelo que na verdade não honrava a Cristo, não honrava o Evangelho, mas honrava, né, a eles mesmos, né? Então é o que Paulo está questionando. Olha, é bom ser zeloso, tá? É bom ser, vamos usar um termo que é mais hoje utilizado, ser radical, né? As pessoas falam, você é muito radical, é bom ser radical no sentido de ser firme, né? De ser pleno, né? Ser 100% em algo, né? De não ter, sabe, aquela distorção, né? Mas ser completo naquilo. Então, é bom ser zeloso, porém, ser zeloso naquilo que é correto. Então, eles estavam tendo, né, uma prática de dedicação à lei, mas aquela prática não era uma prática para o bem, era um zelo que não estava sendo correto, porque eles estavam fazendo aquilo com o sentimento de vanglória, o sentimento de acharem que eles eram aprovados diante de Deus por causa das suas atitudes. E aqui, né, é importante que Paulo, né, ele vai falar assim, olha, vai meio que desmascarar eles. Eu quero que vocês sejam zelosos, mas pelo certo, não somente quando eu estou presente, mas fora, né? Porque havia ali uma hipocrisia, né? Então quando Paulo esteve com eles, eles aceitaram de bom grado o evangelho, né? Estavam praticando, mas na ausência de Paulo, né? Na introdução desses falsos líderes com essa mensagem distorcida, eles estavam sendo, né, levados a se conduzir erroneamente, né? Então Paulo vai questionar. Aí continuando, e eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, mas não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Como Paulo, né, é agraciado por Deus, né, para poder argumentar, explicar, não deixar dúvidas em relação à verdade do evangelho, a verdade, né, do Senhor. Então ele volta, né, a dizer, né, olha, eu queria estar presente aí com vocês para mudar o tom, né, da minha voz, para que eu pudesse, na verdade, ser duro com vocês, ali poder,
dar um chacoalhão em vocês, porque estou perplexo, a vosso respeito. A escrita, por mais que Paulo elevou o tom ali, foi agressivo, porque era necessário, dentro, uma agressividade necessária, duro, firme, não é a mesma coisa do que Paulo tivesse ali pessoalmente falando, elevaria o tom, gesticularia, teria uma postura, por isso mostra, o zelo de Paulo pelo evangelho, pela verdade, pela mensagem, Paulo estava, dando a vida por aquela mensagem, por aquilo que era, a verdade de Deus e que exaltava a Cristo. E aí, Paulo vai, na verdade, mostrar a própria contradição dos irmãos que estavam ali se dizendo corretos por estarem seguindo a lei, mas não estavam, na verdade, praticando a lei. E aí ele vai usar o exemplo da própria lei, que na lei, ali está no livro de Gênesis, a gente vai ter a história, de Abraão. Então a gente já tem ali uma narrativa, e Paulo ele vai dizer que ali há uma alegoria, uma história conhecida de todos ali os ouvintes daquela carta, a história dos dois, os dois filhos de Abraão, o filho da promessa, que foi Isaac, que veio de Sara, que é o filho da promessa, e Ismael, que foi o filho da escrava, Então, ali há uma comparação. Paulo está fazendo uma alegoria sobre essas duas realidades, mostrando a diferença da lei com a graça, Então, a lei, ela representa o quê? A escravidão. Eles estavam ainda escravos, presos, Já o filho da promessa já é o filho da liberdade, a libertação. Então, ele vai questionar aqui, Jerusalém, no sentido a Jerusalém material, a física, os judeus ali que haviam ainda se prendido à lei, estavam ali presos à lei, eles estavam presos a Jerusalém escrava, filha de Agar. Já aqueles judeus e gentios que haviam recebido a revelação do evangelho, eles eram livres, porque eles estavam na Jerusalém que é de cima, a Jerusalém eterna. Então, Paulo vai utilizar. E continuando, porque está escrito: alega-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os do teu marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Então Paulo, na verdade, ele faz uma leitura do que estava acontecendo, Os judeus da carne, os judeus que se prendiam, a guarda da lei como forma de salvação e não reconheciam plenamente a obra de Cristo, a obra de Jesus, eles estavam perseguindo aqueles que haviam sido alcançados pelo evangelho. Então, aquilo estava acontecendo. Então, Paulo ele consegue fazer uma leitura da lei, Paulo era um profeta de Deus, Paulo era um homem que tinha iluminação e revelação dos céus, do Espírito Santo, para expressar a verdade de Deus. E ali ele consegue contextualizar a história veterotestamentária, história conhecida, ele consegue aplicar aquela história, ele faz ali uma exegese do texto e, ao mesmo tempo, ele contextualiza com o que estava acontecendo naquela época, e nós, fica claro, que podemos também trazer isso para os nossos dias. É natural que quando nós pregamos sobre a graça de Cristo, sobre a suficiência da obra de Cristo, sobre a segurança da salvação, claro que os detentores aí, do sistema, os guardiões do sistema, eles vão, de alguma forma, nos atacar, por quê? Porque eles querem
que as pessoas continuem aprisionadas a uma religiosidade, preso, a regras, doutrinas e dogmas, que na verdade foram pensados, foram elaborados pelos próprios líderes que querem ter o controle, e aí eles controlam aquilo que pode e o que não pode fazer, quando na verdade nem eles praticam, nem eles vivem a verdade plena do evangelho, da lei, e muito menos do evangelho, certo? E vamos aqui já para a parte final. Mas que diz a escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. O que importa, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vocês quiserem fazer, o que vocês quiserem me atacar. O que importa é que no final, o que vai prevalecer é os filhos da livre, Nós que somos alcançados pelo evangelho da graça, nós é que triunfaremos no final. Então, por mais que as pessoas persigam, por mais que as pessoas questionem, que não aceitem, que rejeitem, que queiram distorcer, quem estiver caminhando no caminho da legalidade da lei, no caminho da escravidão, no caminho da autojustificação diante de Deus, da exaltação humana por meio das suas obras, esses, na verdade, não prevalecerão no final, mas aqueles que confiam na obra de Cristo, aqueles que confiam na promessa, da livre, a promessa que Deus fez para os herdeiros, esses verdadeiramente triunfarão. Essa carta ela é inspiradora, uma carta antiga, uma carta que tratou problemas dos primórdios da igreja e é uma carta que hoje é extremamente atual, pertinente e que desmascara todo esse sistema que a gente tem hoje, esse sistema que quer aprisionar as pessoas, querem ditar regras e que eles não vivem a liberdade em Cristo e também não deixam as pessoas viver a liberdade em Cristo. Mas Deus ainda tem os Paulos, Deus tem levantado Paulos nessa geração para compartilhar a verdade do evangelho e a igreja livre, os filhos, mesmo que não sejam a maioria, que o próprio Paulo fala, mesmo que nós não sejamos a maioria, mas somos aqueles que estamos no caminho que Deus assim estabeleceu para os eleitos. Deus abençoe, que essa explanação aí do comentário de capítulo 4 de Gálatas possa ter edificado a sua vida, e na sequência a gente vai ainda comentar o capítulo 5, que vai trazer uma outra perspectiva do que a gente tratou até aqui, A gente vai ter uma mudança, a gente não no sentido da verdade, mas na forma de abordagem, vai ser bem interessante, E depois concluiremos com o capítulo 6. Deus abençoe, muito obrigado.